Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado e no podcast de hoje a gente vai falar sobre reatividade, reativo, ser humano reativo, empresas reativas, modelo de mentalidade, né? Modelo de pensamento reativo e etc. Essas coisas aí, elas têm muita relação entre tudo de uma maneira que eu acho que talvez você não imagine o quanto isso é gigantesco. A gente tem um primeiro contato com isso. Não fiz a abertura, né? É isso aí. Agora nós vamos lá. Então, às vezes a gente não tem noção como isso é gigantesco. Como isso é abrangente. O primeiro contato que a gente tem sobre ações reativas na área de manutenção é, obviamente, manutenção corretiva, né? A correção é uma reação ante um acontecimento imprevisto. E obviamente, por ser uma reação ante um acontecimento imprevisto, a gente não consegue se preparar, né? Se planejar da maneira adequada, né? Para reagir. A gente não consegue dimensionar o tamanho do impacto do problema e, obviamente, isso causa inúmeros problemas de ordem financeira, de ordem de recursos, né? Que a gente não sabe quais os recursos que a gente vai precisar, a gente não sabe o custo da manutenção e a gente não sabe quanto tempo o equipamento vai ficar parado. Então a gente tem contato, né, com essa questão do reativo, né, de reagir, etc. Num primeiro momento, pelo menos eu, né, funciona assim para mim, e você também que trabalha em manutenção deve ter sido assim, com essa questão da manutenção corretiva versus a manutenção preventiva. Sendo uma manutenção corretiva uma ação reativa, que reage a um dado acontecimento, e a manutenção preventiva, uma ação deliberada e planejada para evitar que um problema venha a acontecer, ou para manter as operações da maneira como estão, né? Em condições perfeitas. Então, só para exemplificar, se eu troco o pneu quando ele fura, né? E aí eu dizendo que ele furou por estar com excesso de desgaste, sendo essa a causa, obviamente, né? Eu tenho uma ação reativa, né? Então estou corrigindo o problema do pneu furado. Agora, se eu troco o pneu com tempos em tempos, devido à quilometragem, ao tempo de rodagem, etc., ou medindo o desgaste, eu tenho uma ação preventiva, né, que previne que eu tenha problemas com esse pneu. Então, só exemplificando, seria isso. Bom, mas isso é só um ponto, né, da coisa. A coisa é mais profunda, mais complicada. Por exemplo, nesse exato momento a gente está passando por uma catástrofe no Rio Grande do Sul, né? O excesso de chuva causando inúmeros deslizamentos, né? Estourando barragem, aumentando o nível de alguns rios, etc. E esses rios invadem as casas e é um caos, né? Então muita gente perdendo seus bens, algumas pessoas até infelizmente perderam a vida, né? Então tudo isso é muito triste e muito difícil, né? E muito caótico, mas não são coisas imprevisíveis, né? A realidade é que o Brasil ele não tem um histórico de catástrofes, ele não tem um domínio científico sobre as catástrofes no sentido de tu tentar antecipá-las e prevenir, não que delas acontecerem, porque tu não tem controle sobre a natureza, mas de talvez diminuir os impactos dos danos, que é o que se faz em muitas agências nos Estados Unidos em relação aos furacões, né, às enchentes também. Então, existe todo um trabalho preventivo visando plano de ação, plano de contingência, antes que a catástrofe aconteça, né? Então isso são ações preventivas que fogem, né, às vezes até a capacidade de imaginação da gente.
mas todas elas deságua não é uma palavra boa para o momento, mas elas desembocam nessa questão do reativo versus preventivo. Então, a gente tem a Defesa Civil trabalhando, né, todos os esforços, etc. Mas a Defesa Civil é um órgão reativo, né, vai reagir aos problemas, né, que acontecerem, sejam de que ordem for nas cidades, ela vai estar ali para reagir, para tentar tomar algumas ações, etc. Nós precisaríamos de órgãos que tivessem um trabalho preventivo, né? Setores dentro do Estado que imaginassem a possibilidade dessas catástrofes e, dentro disso, criassem planos de ações para o momento que acontecesse e planos de contingência que, obviamente, diminuiriam o impacto, né, da consequência, da materialização dessa catástrofe, né? Então, se tu tem um plano de contingência, um plano de ação para uma inundação, o plano de contingência vai tentar diminuir os impactos dessa inundação, né, quando ela vinha se materializar, né? E o plano de ação, o plano de contingência vai diminuir os impactos, né, caso ela venha se materializar, e o plano de ação vai ditar como as pessoas vão reagir caso, né, o evento venha a acontecer. Então, vejam, né, que eu estou pegando essa questão da reatividade, das ações preventivas, extrapolando ela além do nosso mundinho da manutenção e tentando levá-la para tudo que ela pode ir. Então ela pode ir para prevenção de catástrofes, ela pode ir para questões da nossa vida cotidiana, né? Porque muitos de nós, às vezes, a empresa é uma empresa reativa, né? Ela não tem um planejamento estratégico, um planejamento tático, não tem um planejamento operacional, ela nos planeja, ela não trabalha em planejamento, mas nós mesmos, na nossa vida, não temos planejamento nenhum. Né? Quais são os nossos planos? Qual é o nosso planejamento? A grande maioria das pessoas não tem um planejamento. Então, obviamente, se não tem um planejamento, já está numa vida reativa. Não que seja uma vida boa, uma vida ruim, não é questão de fazer o juízo de valor disso. Mas só estou colocando, né, como um ponto de análise, de reflexão, que se tu não planeja, né, se as tuas ações elas não são premeditadas, né, se tu não tem um modelo mental preventivo, né, um modelo mental de planejador, existe uma grande chance de todas as tuas ações elas serem de fato reativas mesmo. E essa reatividade, né, ela acaba se traduzindo em uma sensação de descontrole na nossa própria vida, na nossa própria carreira e em todas as esferas da nossa vida, né? Em todas elas. Esfera financeira, saúde, profissional, familiar. Então tudo isso, né, às vezes parece que está nos controlando ou andando à revelia do que a gente acha, né? Mas muito disso acontece porque realmente a gente não prevê as coisas, não tenta prever, premeditar, planejar, definir como deveria ser, né? E ter isso como um parâmetro orientativo para julgar as coisas conforme elas vão acontecendo. Então, o reativo, né, ele está muito ligado também a uma coisa um pouco mais sutil, que é a gente não ter filtro, né? Às vezes a pessoa fala uma coisa e a gente já responde na hora, às vezes acontece uma situação a gente já responde na hora, e às vezes isso vai fazendo a gente, às vezes, né, não pensar muito sobre o que está falando, sobre o que está fazendo, sobre como está reagindo. Então, reações instantâneas, né, são as coisas mais sutis. Então acontece muito as pessoas que às vezes elas são muito explosivas, né, ou às vezes elas falam sem pensar, porque, como falou um amigo meu uma vez, o que tu está pensando está muito perto, né, do que tu está falando, né? Então tu deveria pensar de uma maneira bem distante do que tu fala e raciocinar bem, né?
distanciar essas coisas. Então, esse seria um aspecto um pouco mais sutil, mais pessoal mesmo do nosso comportamento, né, enquanto ser humano, enquanto relações com outras pessoas, até em ambiente de trabalho. Mas eu queria focar mais nessa questão mesmo da prevenção como um modelo mental, né? A prevenção como uma maneira de agir, como a primeira maneira de agir, não a última. Eu me lembro que eu escrevi, deve fazer uns 4 anos isso, talvez um dos primeiros posts que eu fiz na internet publicamente, né? Que acho que o nome era Abandone o Pensamento Reativo. E aí eu dizia que o pensamento reativo abandonar o pensamento reativo é não esperar ficar sem dinheiro para perceber que você deveria poupar, né, constantemente. Não esperar ficar sem saúde para perceber que você deveria ter cuidado da sua saúde, né? Não esperar ficar desempregado para você perceber que deveria, de certa forma, investir na tua formação, investir em si mesmo, e fazer a manutenção do teu emprego. Então, nesse caso, o que eu quis dizer lá naquele post é que quando eu espero uma coisa acontecer, para daí sim eu tomar uma ação, as minhas forças, capacidades e opções diminuem drasticamente, né? E às vezes elas nem existem mais, eu não tenho mais o que fazer, a não ser, em algumas circunstâncias, só aceitar, né? Então, é terrível, né, em alguns casos, mas é um fato. Por quê? Porque a ação preventiva, isso é importante entender, e eu gostaria que vocês prestassem atenção muito bem nisso que eu vou falar agora, é que a ação preventiva ela não devolve imediatamente os benefícios, e às vezes eles nem aparecem, né? Por exemplo, muitas pessoas acham uma imbecilidade pagar seguro de carro, né? Como eu vou pagar seguro de carro? Não tem sentido isso, né? Já vi pessoas que relativamente inteligentes, né, pensarem assim, etc, né? Mas o seguro do carro ele é uma ação preventiva. Claro que uma ação preventiva corretiva, que ela visa compensar caso um dano aconteça, né? Todo seguro funciona assim. Então por isso que fábrica contrata seguro, porque tu vai ter as tuas ações preventivas, né, que elas são realmente proativas, e tu vai ter as suas ações preventivas que são corretivas, né? Então eu estou agindo preventivamente, caso aconteça um dano, eu vou ter uma cobertura financeira. Então, na realidade eu estou buscando, né, me prevenir financeiramente do imponderável, né? Aquelas coisas que a gente não consegue ponderar. Então o seguro é justamente isso. O seguro ele está ali, de certa forma, para fazer uma proteção do teu capital, né? Porque o dano, né, de um acidente, ele é completamente imprevisível e às vezes inevitável, porque quando tu está no trânsito, não está no ambiente onde só tu controla as ações que estão acontecendo ali, porque tem ações tuas, ações dos outros, né? Pessoas que tu não conhece, então um acidente pode acontecer completamente por culpa de outra pessoa, né? E não necessariamente essa pessoa vai cobrir teus gastos, etc. Então o seguro ele vem para proteger o capital investido no teu bem. Então se o teu bem vale 100 mil, tu faz o seguro, caso se materialize um acidente, etc. Ele vai cobrir esses 100 mil, dependendo do seguro, vai cobrir o custo do carro que tu bateu ou que bateu em ti, vai cobrir o custo de hospitalização, etc. Bom, isso é imponderável, né? Então, às vezes o que tu pode fazer é simplesmente ter um seguro, tu não pode fazer mais nada. Isso é uma ação preventiva, né? Então, até tu entender, né, o racional por trás do seguro, demora, e às vezes as pessoas acham que elas controlam o que elas não controlam, entendeu? Então o seguro é uma ação preventiva, obviamente, né, para tentar manter aí uma proteção do teu capital investido, não, mas do teu capital que está imobilizado num veículo, né, obviamente, ou de qualquer coisa que tu faz seguro, se tu faz um seguro contra incêndio, etc, né? Mas a busca é tu ter um tipo de compensação financeira caso se materialize um evento indesejado, né? Então,
Quando não tem isso, né? Não, parei, mas só para finalizar o meu raciocínio que eu tava falando. Então, só que às vezes pode ser que nunca aconteça nada. Entende? E esse é o argumento que as pessoas elas usam, né, para desqualificar ações preventivas. Ah, isso aí nunca aconteceu, isso aí nunca vai acontecer. Isso aconteceu uma vez, mas é muito difícil acontecer de novo. Isso aí nunca vai me acontecer porque eu não ando na BR. Isso nunca vai acontecer porque eu reviso a casa, então eu não deixo um fogão ligado, eu não deixo nada. Isso nunca vai acontecer. Então é um objeto de crença sem fundamento, em alguns casos, que tu não pode garantir que não vai acontecer. E é importante e desconsidera também que tu tá lidando com o imponderável. Cara, não tem como saber se tua casa vai pegar fogo, cara. Você simplesmente não tem. Acabou alguém pegar fogo na casa do vizinho e pega fogo na tua casa, cara. Não tem como saber, por exemplo, que em novembro vai ter um volume de chuva muito grande, que vai ter como impacto, assim, suba de rios, etc. E as pessoas vão perder tudo. E que 5 meses depois, em maio, vai acontecer a mesma coisa, cara. Só que o que vocês têm que se dar de conta é que agora em novembro pode acontecer tudo de novo. E a ação reativa, ela não dá conta de resolver esse tipo de problema. Tu precisa reverter um pouco, muito do que diz o livro Downstream e Upstream, que eu já tenho um podcast falando sobre isso, sobre esses conceitos. Reverter o dinheiro que tu investe gastando com ações reativas, investir em ações preventivas para prevenir. Digo por experiência própria, tudo que eu gastei em seguro até hoje, né, durante, sei lá, desde que eu tenho carro, comecei a ter seguro, e já vai aí seus bons 10 anos, talvez, uns 8 anos, o que eu paguei em seguro, né, usei algumas coisas, não usei, mas assim, não cobriu o gasto que eu tive com a perca total do acidente uma vez. Então, o que a gente tem que entender? Basta um acontecimento para que a gente perca tudo que economizou por não ter tomado nenhuma ação preventiva. Então, às vezes, né, isso em empresa, isso em ambiente social, né, até dá para entender. Em ambiente pessoal, até dá para entender. Em empresa, não tem como entender, cara. Porque uma empresa é um ambiente completamente técnico, financeiro. Então, cara, ponderação de risco, incerteza, né, plano de contingência é uma constante, é uma necessidade constante, que ela tem que estar presente na cabeça dos gestores. Tu não pode operar com um determinado nível de risco e ainda tem um imponderável. Aquela coisa que tu não imagina que vai acontecer. E acontece, cara. E acontece. E acontece. Então, eu tô com meu celular no suporte agora, tô gravando, né, esse podcast, tô dirigindo, tô prestando atenção na estrada, tô com as duas mãos no volante, tô falando aqui, né, tô gravando podcast, tô pensando, tô falando. Eu posso me acidentar nesse momento, cara. Pode acontecer. Eu não tenho como garantir que não vai acontecer. Assim como também tu não tem como garantir que uma máquina não vai quebrar. Não existe esse garantir. Então, por isso que até nos orçamentos de manutenção, eu aconselho sempre, obviamente, colocar um valor de contingência, né? Esse valor de contingência é o risco. Porque o imponderável ele pode acontecer. E todos os nossos orçamentos eles são cheios de incerteza, obviamente, né? Mas isso é outro assunto. Deixa eu ver quanto é que tem aqui. 20 minutos já, meu chapéu. Bom, a questão do preventivo e do reativo, né, baseado também nos conceitos de upstream e downstream, né, ações reativas e ações preventivas, a gente pode ver que esses conceitos eles são conceitos
universais, no sentido de que eles podem ser aplicados a quase tudo. A saúde, a finanças, a gestão de empresa, a gestão de riscos, que a gestão de riscos já está dentro dessa categoria, né? A proteção de patrimônio, a gestão de catástrofes, né? Que nem eu exemplifiquei com essa questão dessas catástrofes que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, tem uma frase muito bacana que uma vez eu escrevi, eu vou tentar lembrar ela, não sei se talvez eu fale, né? Fale em lembrar ela em detalhes, mas ela é mais ou menos assim. A única maneira de evitar uma coisa que nunca aconteceu é imaginar o que poderia ser feito caso ela acontecesse. A única maneira de evitar... Vamos de novo. Tu viu que eu não me lembro? A única maneira de evitar que aconteça uma coisa que nunca aconteceu é você imaginar o que faria para evitar que ela acontecesse. Ou imaginar as consequências que teriam caso ela acontecesse. Ficou confuso pra caramba, hein, velho? Eita, nossa. Peraí que eu vou tentar achar esse negócio. Eu vou ter que achar isso aí. Beleza. Bom, agora eu vi, tem outra frase sobre isso. O trabalho preventivo é uma escolha. O trabalho corretivo é uma obrigação. Então, se a gente for montar uma equipe para tentar prevenir catástrofes, é uma escolha nossa. Isso vai ter um custo e vai ser uma escolha nossa arcar com esse custo. Se a gente montar, ou sei lá, fazer um planejamento para tentar evitar alguns problemas, etc., é uma escolha nossa. Agora, depois que o problema aconteceu, a gente não tem mais escolha. A gente só tem a obrigação de ir lá e resolver. Então, vou ter que achar essa frase, né, cara? Porque eu falei, eu vou ter que achar agora. Mas eu vou achar. Eu vou dar uma enredada aqui, mas eu vou achar. Como é que eu vou falar? Então, a única maneira de evitar... Meu Deus, que dificuldade. É difícil, hein? Ideia. Sei lá eu, cara, onde é que tá esse negócio? Cara, não achei, velho. Vou ter que achar. Acho que agora eu vou conseguir. É impressionante como tu quer uma coisa, tu não acha. Tu não acha nada, né? Quando tu quer, né? Tudo plano, tudo crescimento, não deixa de aprender. Não vou achar aí. Não vou achar aí. Meu Deus, eu não achei, cara. É fato, eu não achei. Vou tentar a última vez. Que única maneira... aqui, ó. A única maneira de se preparar para qualquer coisa que ainda não aconteceu é imaginar o que faria se ela acontecesse. É isso. É a única maneira, né? A única maneira de se preparar para uma coisa que nunca aconteceu, que ainda não aconteceu, mas pode acontecer, é imaginar o que faria se ela acontecesse. Então essa é a única maneira. Então, a prevenção é o caminho, né? Não tem outro caminho, né? E a prevenção, ela se materializa de duas formas, evitando que algo aconteça ou diminuindo o impacto caso esse algo venha a acontecer. Não tem, né? Que nem eu falei, né? Às vezes eu
Eu não consigo evitar que o acidente de carro aconteça, mas eu consigo diminuir o impacto financeiro desse acidente contratando um seguro, né? Eu não consigo garantir que a minha casa não vai pegar fogo, mas eu consigo diminuir o impacto financeiro caso isso aconteça contratando um seguro, né, contra incêndio. Então, esse tipo de coisa, né, que é o que é um modelo mental que nós temos que ter, né? É um modelo mental que a gente tem que ter. A gente tem que ter esse modelo preventivo, porque assim, mas isso aí são coisas da natureza. Não, cara, mas calma aí. Hoje já existem ferramentas, etc., que façam, né? Por exemplo, né? Não sei se vocês sabem, mas os terremotos, né, na China, no Japão acontece demais, né? Eles incorporaram dentro das engenharias de construção no Japão maneiras de que os prédios conseguissem se manter intactos e absorver de certa forma, né, esses terremotos e continuar de pé, cara. Então, o que é isso? É uma ação obviamente preventiva, né? Não vai esperar o prédio cair para ir consertar o prédio, né? Isso não tem conserto. Então, se a gente tem um problema, cara, não tem vazão na água, a água inunda, enche, tu tem que considerar o pior cenário e ver uma maneira de diminuir o impacto e evitar que aquilo aconteça. Então, a partir de agora, o pensamento deveria ser: bom, beleza, aconteceu, vamos reconstruir, tá, mas peraí, você tem que montar uma comissão aqui, um grupo de trabalho, ou abrir uma licitação, ou pegar uma parceria político-privada, né, público-privada, para pensar o que a gente vai acontecer, porque nunca mais tem esse impacto, cara. Porque nós não temos controle sobre a natureza, né? Então, nos Estados Unidos, as pessoas não têm controle sobre o furacão, mas elas têm controle sobre prever quando o furacão vai acontecer, retirar as pessoas de lá e fazer aqueles construções, né? Nossa senhora, velho, o cara passou voando aqui, tu não tem ideia. Onde o pessoal já tem, né, estoque de comida, já tem aqueles, eu esqueci, porão, né, bem estruturado, forte, etc. São ações preventivas. Então é isso que a gente tem que buscar, mas em todos os frontes, né, de combate, né, não só nessa questão social, essas questões de catástrofe, a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, na nossa função enquanto gestor também. A gente tem que ter um modelo de pensamento preventivo, e esse modelo obviamente vai exigir que a gente também tenha um bom modelo de planejamento, né? Uma cabeça de planejador, porque ações preventivas exigem que tenha um planejamento prévio. Legal? Então, espero que vocês tenham gostado desse podcast. O foco é aqui, né, espalhar essa mensagem das ações preventivas. A gente deixa de ser reativo sendo preventivo, né? Então, pensando como a gente vai responder a um problema que ainda não aconteceu, né? Obviamente antes dele acontecer. Isso são modelos mentais preventivos, né? Então sempre, né, pensar o que fazer antes daquilo acontecer e o que fazer para evitar, sempre pensando em diminuir a probabilidade do evento acontecer, e caso o evento aconteça, diminuir o impacto, né, desse evento. Legal? Espero que gostaram do podcast. Se gostaram, compartilhe, deixa um joinha aí e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.